Oi, gente linda! Bem, eu quero iniciar esse vídeo pedindo a vocês que assistam todo, porque é bastante edificante, tá? Bem, eu sigo a Extra no Instagram e no YouTube também, e em uma das suas postagens ela estava agradecendo a Ana Paula Valadão e o esposo pela receptividade lá na igreja deles e por ter apresentado Onesíforo. Onesíforo. Eu até então também nunca havia ouvido falar de Onesíforo. Então eu, como uma pessoa muito curiosa, fui buscar conhecer a história de Onesíforo. E eu vou iniciá-la aqui, tá? Bem, Onesíforo, o consolador nas horas difíceis. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me chamou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quantos serviços prestou em Efésio, melhor o sabes tu. 2 Timóteo 1, 16, 18. Aqui é uma carta de Paulo, do apóstolo Paulo, ele escrevendo e agradecendo pela passagem de Onesíforo, mas eu vou decifrar aqui um pouco mais o que eu pesquisei e o que eu achei. Onesíforo, seu nome significa aquele que é útil ou que traz lucro. Conheceu a palavra de Deus na cidade de Efésio, onde viveu a maior parte de sua vida, podendo contribuir grandemente com a propagação do evangelho, auxiliando pastores na obra missionária. Onesíforo aparece 2 vezes nas escrituras sagradas. Uma citação no texto acima citado e outra no final do capítulo desta carta pastoral de Paulo, 2 Timóteo 4,19. Vamos lá. O que chama a atenção é que Onesíforo está falando, não está falando dele, nem se autoelogiando, mas é o grande apóstolo Paulo que o enaltece em seus atributos nos 4 versículos que fala sobre ele. Para compreendermos a grandeza destas palavras, temos que recordar o versículo de Provérbios 17, 17. Então, vamos lá. Vamos recordar o versículo de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Em todo tempo amo o amigo e na angústia que se faz um irmão. Em outras palavras, só conhece uma verdadeira amizade quando você passa por uma necessidade. Isso é verdade, gente. É incrível como a própria vida ela se encarrega, que quando a gente está passando por algo difícil, ela faz aquela peneira e é aí que ela nos mostra quem realmente são os nossos verdadeiros amigos. Continuando. Quando você... é nesse tempo que os falsos amigos e os verdadeiros se revelam pelo procedimento de cada um. Olha aí. Paulo estava vivendo um tempo muito difícil em sua vida. Estava preso em Roma, prevendo que sua partida dessa terra era chegada. Já se preparava para o dia da sua morte. Se não bastasse a angústia que se estabelecera nesse tempo crucial, vários inimigos se levantaram com acusações falsas e de forma cruel, desejando vê-lo morto. Como se isso não bastasse, os próprios amigos e colegas de missões o estavam abandonando. Olha aí, aqui já a própria vida já se encarregando de fazer essa peneira, né? Então vamos lá, continuando. Na hora que ele mais precisava, era muita angústia para uma alma só. É no tempo de muita solidão, angústia e medo que os gigantes se revelam, tentando nos paralisar e nos destruir. Isso é verdade, gente. Mas também é nesse tempo que Deus usa de pessoas especiais para demonstrar o seu amor para conosco e revelar os verdadeiros amigos que nos ajudarão a vencer nossos maiores atormentadores que se manifestam dentro de nós. Aqui, realmente é o apóstolo Paulo o tempo todo retratando um momento muito difícil da vida dele, nos apresentando Onesíforo, né? A importância que foi Onesíforo para ele naquele momento. E o engraçado é que ele só foi realmente citado em 4 versículos, né? Como eu li anteriormente. Continuando aqui. Porque, como eu te falei, eu pesquisei, né? E eu fui bem mais a fundo. Atributos de um consolador. Paulo estava praticamente sozinho em Roma, se faz ouvir nas trevas da prisão.
Tem um moço que quer lhe ver. O nome dele é Onesíforo. Olha só, um guarda vai lá e se apresenta e diz assim: tem um moço querendo lhe ver, que se chama Onesíforo. Imagina aí quais foram as sensações do apóstolo Paulo quando ouviu essas palavras desse soldado, né? Creio que o coração do velho apóstolo saltou de perplexidade e alegria, num misto de sentimentos, choro, riso e expressões de louvor e adoração a Deus pelo amigo e presente que recebera numa hora tão crucial. Nas poucas palavras de Paulo, seu discípulo e pastor Timóteo mostra o impacto e a influência que Onesíforo teve na vida e no ministério do amado apóstolo. Sobretudo no tempo de grande necessidade de um amigo e de um consolador. Pode-se viver a vida toda ao lado de uma pessoa, pode ser amigo, parente, irmão, esposa, esposo, mas são os pequenos atos de amor demonstrados em tempo de necessidade e angústia que marcará para sempre as lembranças agradáveis, solidificando assim uma grande amizade. Isso é verdade, gente. Vejamos aqui alguns desses atributos de Onesíforo. Portador de alegrias, muitas vezes me deu ânimo. Isso aqui ainda é o apóstolo Paulo falando, hein, gente? Portador de consolação em tempo de acusação, não se envergonhou das minhas cadeias, amizade a toda hora, amizade a toda prova, pagou um preço alto para rever um amigo e pastor. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou. Percorreu milhares de quilômetros, atravessando rios, mares, frio, solidão, perigos de salteadores. Foi diligente, persistente, obstinado até encontrar o amigo pastor. Servo fiel, quando muitos queriam ser servidos, Onesíforo servia seus líderes como ao seu Senhor. E quando serviços me prestou em Efésio, melhor sabes tu. Discípulo do amor, ninguém pode marcar beneficamente ao ponto de ser elogiado em uma carta se não for movida pelo amor. 1 Coríntios 13, você encontra lá a continuação dessa carta que o apóstolo Paulo fez para Onesíforo, né? Marido e pai exemplar. Olha aqui, gente, olha quem foi esse homem. Para mim, quando eu conheci a história dele, digo, nossa, foi um homem assim que realmente impactou o coração do apóstolo Paulo. Eu acredito que não era qualquer pessoa que fazia isso, né, de deixar Paulo assim tão maravilhado ao ponto de escrever uma carta falando dessa pessoa. Continuando, gente. Vou voltando aqui. Marido e pai exemplar, lá em 2 Timóteo 1,16. E no capítulo 4, versículo 19, fala sobre isso, né? Saúda a casa de Onesíforo. Um bom líder influencia toda a sua família no serviço e na obra de Deus. As recompensas de um consolador. Define-se consolador aquele que estará ao lado para amparar, levantar, soerguer os que definham moribundos em suas forças, tanto fisicamente como espiritualmente. Os que têm esse dom de misericórdia são mensageiros do Espírito Santo, o Consolador, do qual Jesus nos deixou antes de sair desta terra. Uma promessa que sua erudição ou sua magna posição social, sua jactância, pois todos se nivelavam diante da morte. Como disse certo prisioneiro nas suas últimas palavras antes da cadeira elétrica. O homem pode ser um rei ou um lixeiro, mas todos se estremecem diante da foice da morte. Isso é verdade. Paulo, apóstolo, reconhecendo todo o serviço prestado por Onesíforo, roga a Deus a melhor bênção que um homem pode receber, o de ser recompensado no dia da volta do Senhor, por todos os benefícios feitos na terra, todas as obras de amor e de misericórdia prestados ao nosso semelhante. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia do Senhor. Pelo serviço de amor prestado a Paulo, essa bênção de misericórdia é também estendida a toda a casa de Onesíforo. Significado, prosperidade de Deus a toda a sua posteridade.
Êxodo 26, capítulo 20, versículo 6, perdão. Misericórdia é tudo o que precisamos quando nos encontramos com o Senhor da glória no dia do juízo final. Para que isso aconteça, você terá que mostrar nessa terra as obras de amor que provarão se sua fé é verdadeira ou não. Tito, capítulo 2, versículo 14 e 17. Então é isso, gente. Tinha muito mais coisas que eu encontrei sobre Onesíforo. Quem quiser se aprofundar mais é só procurar, saber mais dessa história, né, de Onesíforo. Mas o que me levou a compartilhar com vocês essa história foi que realmente que nós possamos ser como Onesíforo, servir mais, não esperar ser somente servido, mas servir mais, servir aos nossos líderes, seja ele um líder espiritual, seja ele nosso patrão, porque a nossa vida social, ela não se desvincula da nossa vida espiritual, ela sempre anda ali junto, porque ninguém pode separar Elisângela espiritual para Elisângela do mundo social, não, a gente anda ali lado a lado. Então que a gente possa buscar mais essa compreensão e fazer o nosso melhor, e isso é sem olhar a quem. Primeiro nos colocando diante de servir aqueles que estão ao nosso acima de nós, como nosso patrão, nosso líder espiritual, pai e mãe. Gente, pai e mãe, nós temos que honrar pai e mãe. E assim as demais pessoas, que a gente não venha querer servir somente aquelas que têm uma classe social boa, ou aquelas pessoas. Não, olha, Jesus ele veio para aqueles que realmente precisavam dele. Jesus ele veio para os perdidos, ele não veio para os achados. Então, que a gente possa se conscientizar disso, olhar mais à nossa volta, observar melhor quem está do nosso lado, ao nosso derredor, e ver quais são as necessidades das pessoas e até que ponto você pode ajudá-las. Lógico que você não vai adentrar num território e fazer algo que não seja ao seu alcance. Até porque você vai acabar se prejudicando. Aqui, Onesíforo, ele foi impetuoso, ele foi destemido, ele foi destinado a encontrar o apóstolo Paulo, porque ali havia um propósito e nele havia uma gratidão muito imensa. Então ele se viu nessa necessidade. Mas que às vezes a gente não precisa fazer tanto por alguém, às vezes uma palavra, dizer um Jesus te ama, olha, o Senhor é contigo, mandar uma palavra de conforto, uma palavra mesmo bíblica, pegar um versículo e mandar, sabe? Hoje em dia as redes sociais nos facilita isso, nos aproxima das pessoas, mesmo elas estando distantes, mas nos aproxima delas, nos dando essa oportunidade de pregar mais a palavra de Deus e de se mostrar mais servos, que nós possamos ser servos do Senhor. E a forma que nós servimos a Deus é assim, é servindo ao nosso irmão, servindo ao nosso próximo. Espero que vocês tenham assistido até o final. E se tiver assistido até o final, dá um like aí para ajudar a divulgar, né, esse vídeo. Não como é que eu posso dizer, porque realmente tudo que está entrando no YouTube agora o pessoal acha que é para benefício próprio, financeiro. Não é. O objetivo realmente é de levar a palavra de Deus e que corações sejam alcançados e que a paz do Senhor, a paz do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, alcance os corações daqueles que estão aflitos. Obrigada, gente. Um forte abraço e um beijo da amiga aqui.